Queremos adorar nesta manhã, neste dia que o Senhor fez, com esta mesa posta, maravilhosa, onde iremos cear. E nós cremos que depois de cearmos aqui nesta manhã, as misericórdias do Senhor, elas vão nos sustentar fortemente mais esse dia, mais essa semana, mais esse mês, até a próxima ceia, até o dia que nós cearemos na presença do Senhor, com Ele, na sua glória. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, nós somos tão gratos a Ti, Jesus, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que são elas, Pai, que estão nos mantendo de pé. Obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui nesta manhã. Obrigada, Senhor, por esta mesa, Deus. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Obrigada, Senhor amado, pela paz, Senhor, pela graça, Deus amado. Obrigada por Tua presença, por ser esta fortaleza, esta rocha firme, Deus. Obrigada, Senhor amado, porque o nosso coração, Senhor amado, tem se inclinado para Ti, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perde controle jamais de nada, Senhor Deus. Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada por esta casa de oração, Senhor. Obrigada pela vida do pastor, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigada pela vida dos irmãos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor amado, por aqueles que estão assistindo ou que irão assistir este culto pela internet, Deus. Que o Senhor entre, Senhor, no lar de cada um, Pai, com a cura, com a salvação, Pai, que há em Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos por este novo dia. Nós Te agradecemos pelo pão desse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Nós Te agradecemos pelos livramentos, pela Tua guarda, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor amado, pelo Teu amor incondicional por nós. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Aleluias, amém. Irmãos, vamos ler de novo o Salmo bastante conhecido, né? O Salmo 23. Mas nós vamos declarar que só o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, Ele me guia no caminho da justiça por causa do Seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor que é o nosso pastor, que nos guia, que nos sustenta. Ele está aqui nesta manhã, amém? E é na presença dele, desse Deus, desse Senhor, que nós cremos, que nós amamos, que nós servimos, que nós iremos aqui nesta manhã para adorar, para entrar na presença dele com ações de graças, com cânticos de alegria, de gratidão, por tamanha e maravilhosa misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Nós cansamos de declarar isso, Pai, porque isso é verdade, Pai. Oh, aleluia. Por isso que nós estamos aqui para Te adorar. Aleluia. Só para Te adorar e fazer
Senhor, e sabemos quem Tu és. Tu és o único Deus. Tu és o único Senhor. Não há outro, Senhor amado, em quem nós possamos, Senhor, nos prostrar, nos render, clamar e ser atendido. Só o Senhor é Deus. E só diante do Senhor nós nos prostramos, nós nos rendemos. Somente a Ti, Senhor, nós clamamos. E o Senhor, o Teu alto e sublime trono, o Senhor, Pai, tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos curado, tem nos restaurado e tem respondido, Pai, o clamor, porque Tu és o único Deus vivo. Aleluia. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Aqui nós clamaremos a Se for o Senhor, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Te eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo caminhar, Tu és a direção, o sol a
Nós te adoramos, Jesus. Nós clamamos a Ti, único Deus, único Senhor, único Salvador. Ó Pai amado, quando muitos, Senhor Jesus, estão clamando, Pai, sem ouvir resposta, Deus. Quando, Senhor, muitos estão clamando a Deus e Senhor, que tem ouvidos, mas não ouvem, Pai. Que tem boca, mas não falam, Senhor Jesus. E nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós temos acesso, Senhor, à Tua presença, Pai. Nós podemos chegar diante de Ti, Senhor, e saber que o Senhor ouve, porque os Teus ouvidos estão inclinados para nos ouvir. Nós sabemos e cremos que o Senhor responde, porque a Tua boca fala, Senhor. Obrigada, Jesus Todo-Poderoso. E nós clamamos a Ti, Senhor, que haja, Senhor, tempo para essas vidas que estão aí fora, Deus. Que haja tempo, Pai, para se chegarem na Tua presença. Que haja tempo ainda, Senhor, para conhecerem o verdadeiro Deus, ó verdadeiro Senhor, o único Santo, Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia dessa nação, Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas que estão sedentas aí fora, Pai, e que não sabem sedentas do que, Senhor, mas elas estão sedentas de Ti, de Te conhecer, meu Deus, de saber quem é o Senhor, e só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Nós clamamos, nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, porque não existe um outro Deus, não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Tu és o único, Senhor. Tu és o único, Senhor. Aleluia. Tu és o único Deus. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Deus maior. Não há Deus maior.
que sabe de todas as coisas, que está no controle de tudo. É esse Deus que nós viemos nessa manhã agradecer, adorar, bendizer e pedir e clamar e suplicar ao Senhor que o Teu Espírito Santo enche as nossas vidas, enche todo o nosso ser, Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para a sua vida nesse dia, nesta hora. Peça para o Espírito Santo te encher cada cantinho do seu interior. Espírito Santo, enche-me da tua presença nesta manhã. Aleluias. Glória a Deus.
ceia do Senhor, na casa do Senhor, conforme a ordenança do Senhor, porque tudo é para Ele, tudo vem dele, para Ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. Aleluia. Clamamos a Ti, Espírito Santo, nesta manhã. Vem dos quatro cantos, sopra sobre este lugar, nesta manhã, Espírito Santo, sopra sobre nossas vidas. Que haja em nós um avivamento, Senhor Deus querido, santo, puro, genuíno. Um avivamento que traz arrependimento, Deus Todo-Poderoso. Um arrependimento que nos leva, Senhor Deus querido, até Cristo. Ele que pagou um preço alto pelos nossos pecados, para que fôssemos livres, para que tivéssemos vida. Ele fez tudo por nós. E nós agradecemos ao Senhor, nos prostrando diante de Ti, da grandeza e da beleza da Tua santidade, Senhor. Diante do Senhor que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo faz. Diante do Senhor, Deus querido, que nos ama de uma forma toda especial, Senhor. A Tua própria palavra diz que o amor do Senhor nos constrange. É constrangedor, Deus querido, a forma como o Senhor nos ama. Porque não merecemos, ó Deus, somos falhos, somos fracos, pecadores. Somos, ó Deus querido, às vezes desprezíveis. Mas o Senhor nos ama mesmo assim, Pai. O Senhor nos adotou como filhos, ó Pai querido. E o Senhor é um Pai amoroso, um Pai que ama os seus filhos, um Pai que corrige os seus filhos, porque ama. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós temos motivos de sobra, Senhor, para adorarmos o Teu nome, Deus querido. Para proclamarmos, ó Deus, aos quatro cantos deste mundo, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é bom, o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é justo, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, é tudo, Senhor. Qual é que o Senhor, quando Moisés perguntou ao Senhor, quando me perguntarem em nome de quem eu vou, o que eu direi, o Senhor disse: diga a eles que eu sou. Eu sou. O Senhor é tudo, é fonte. O Senhor é fonte de vida. O Senhor é fonte de justiça. O Senhor é fonte de amor, de saúde, de paz, de riqueza, de poder. O Senhor é fonte de tudo, Senhor. E nós nos autorizamos nesta manhã, Senhor Deus querido, nós declaramos, ó Deus querido e santo, para nós, ó Deus Todo-Poderoso, somos gratos, ó Deus, por podermos estar em Tua presença, Deus querido. Somos gratos ao Senhor, ó Deus querido, porque podemos, ó Deus Todo-Poderoso, declarar em alto e bom som, Pai querido, que somos filhos de Deus e filhos com poder, ó Deus querido, porque assim o Senhor fez, ó Pai querido santo. Senhor, nesta manhã, Senhor Deus querido, hoje é dia de mesa, Senhor. Hoje é dia de comunhão, Senhor Deus querido. Hoje é dia, Pai querido santo, de nós deixarmos a nossa vida, a nossa correria do dia a dia, as nossas preocupações mundanas, ó Pai querido, com as coisas deste mundo, Senhor Deus Todo-Poderoso, e nos voltar ao Senhor, ó Pai querido, ó Deus, com o nosso coração aberto, contrito diante de Ti, Pai querido, ó Deus, permitindo que o Senhor nos toque, ó Pai querido, permitindo, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa mente, ó Pai, possa pensar, ó Deus querido, em tudo que o Senhor Jesus Cristo passou por nós, ó Deus querido, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Pai, celebrando, ó Pai querido, ó Deus, porque haverá um dia, Pai querido,
em que as celebraremos, ó Deus, junto com o nosso Senhor, lá nos céus, com alegria, Pai Todo-Poderoso, pela salvação, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, que tudo que o diabo intentou contra a nossa vida, Pai, que toda operação do inferno através dos demônios, ó Pai querido, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido. Que todo plano arquitetado, Pai querido, seja desfeito para a glória do Teu nome, Deus querido. A Tua igreja, Pai, ela é uma igreja vitoriosa, Pai querido. Ela é uma igreja poderosa, Pai querido, porque as portas do inferno, todo o poder do maligno, Pai querido, não pode contra a Tua igreja, Pai Todo-Poderoso. Obrigado por tudo, Senhor. Já foi feito o convite, Espírito Santo, para que o Senhor se mova neste lugar, para que o Senhor tome o Teu lugar aqui, Senhor amado. Porque sem o Senhor, se a Tua presença não for conosco, Pai querido, nada disso aqui está valendo, Pai amado. Será em vão, Pai querido. Mas como nós queremos que a Tua presença está aqui, Pai querido, então algo tremendo e maravilhoso vai acontecer, Pai querido. Ó Deus, o milagre pode acontecer nesta manhã, Senhor Deus querido. A cura pode vir nesta manhã, Pai amado. Ó Deus Todo-Poderoso, a porta pode se abrir, ó Deus querido. Ou aquela que precisa ser fechada pode ser fechada, Pai Todo-Poderoso. Ó Pai, aquela restauração pode vir, ó Deus querido. Ó Deus, tudo pode acontecer, Pai, onde o Senhor está, Pai Todo-Poderoso. Ali a vitória, Pai querido, ali a alegria, Pai Todo-Poderoso. A salvação, a cura, Pai, a libertação, Pai querido. Te agradecemos, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos e te bendizemos, hoje para todos sempre, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Senhor. E ainda, em adoração ao Senhor, nós vamos honrar a Deus, aqueles que honram ao Senhor com seus dízimos, suas ofertas, as primícias. Hoje em dia é o primeiro domingo do mês. Deus, Provérbios 3, 9 e 10, o sábio Salomão diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão em vinho os teus lagares. Louvado seja Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus querido. Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. Celebramos aqui a ceia do Senhor. Trazemos à memória todos os feitos de Jesus Cristo por nós, ó Deus querido. E ainda nós queremos honrar o Senhor, ó Deus querido, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas primícias, ó Deus querido. Certos, ó Deus Todo-Poderoso, de que o Senhor, ó Deus querido, nos recompensa, Pai, por tudo aquilo que fazemos, ó Deus querido. Existe a lei da semeadura, a lei do retorno, Pai Todo-Poderoso, tudo aquilo que fazemos, o Senhor retorna para nós, ó Pai, na tua medida, Pai. A tua medida é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai. É 30, 60, 100 por um, ó Deus Todo-Poderoso. O Senhor é bom todo o tempo, Pai querido. Receba nessa manhã, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai querido. E que haja proteção, ó Pai Todo-Poderoso. Porque o Senhor nos garantiu, ó Deus querido. Diz que o Senhor nos livraria, nos preservaria do devorador, ó Deus querido. Ó Deus, o Senhor abriria as janelas do céu sobre nossa vida, derramaria das tuas ricas bênçãos, ó Pai. E que tudo seja para a tua glória, não para a nossa, Pai querido. Que o teu nome seja glorificado e exaltado em todos os lugares, através da nossa vida, Pai. Assim nós oramos, consagramos e abençoamos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Se você trouxe a sua oferta ao Senhor, o seu dízimo, pode depositar para o Velácio. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória. Jesus
Iniciamos mais um mês e hoje, celebrando a ceia, agradecendo a Deus por todos os seus feitos, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Jesus disse: fazer isso em memória de mim, até que Ele venha e nós vamos celebrar isso tudo lá nos céus, com a glória do Senhor. Amém? Semana passada nós fizemos a quinta sexta-feira, nesta semana vai ser a sexta sexta-feira de oração aqui na igreja, por Mateus 9, 35, 38. Já foram 5 sextas-feiras, teremos mais 2, depois obviamente vai continuar as quintas de oração, continua. Mas essas 7 primeiras que nós iniciamos um tempo de oração. Nós oramos aqui, colocamos diante de Deus a nossa súplica, o nosso rogo, para que Deus nos abençoe. Nós temos uma estrutura que Deus nos deu, mas a obra de Deus precisa crescer, a obra de Deus precisa prosperar. Não quer dizer que nós não somos prósperos, nós somos prósperos e o propósito de Deus, eu posso dizer a vocês com toda a garantia, que está liberto. Amém? Porque quando Deus não tem propósito em algo, o que Deus faz? Deus fecha, Deus encerra. Então o propósito de Deus está em pé. Mateus 9, só quero ler só para 9, 35 a 38, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O 37, 38 é o que nós estamos fazendo aqui. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, isso nós estamos fazendo durante essas sextas-feiras, quintas-feiras. Estamos orando Mateus 9, 35 ao 38, com ênfase no 37 e no 38, para que Deus nos abençoe, para que a palavra falada por Deus há anos atrás se cumpra na nossa vida, na nossa igreja, e que nós possa haver uma multiplicação em que nós precisamos de trabalhadores. Eu sempre falo aqui, olha, Salmo 150, vocês já viram o que diz Salmo 150? Louvai ao Senhor com instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, com a voz. Então, você está vendo aí que está parado sem fazer nada. Isso aqui não está adorando a Deus. Amém? Não está adorando a Deus. Não adianta ter instrumento, não tem tocador. E como é que não vamos contratar pessoas e dar um salário para a pessoa, vamos contratar, vamos fazer. Não, Deus tem os seus. Deus tem os seus trabalhadores e nós precisamos pedir a Deus. Jesus disse: peça ao Senhor da seara para que ele envie trabalhadores. Isso aqui não é meu, não é nosso, isso aqui é de Deus. Então, aí nós vamos pedir a quem de direito que o Senhor envie os trabalhadores para que trabalhem na obra. Não somente isso aqui. Isso aqui é um instrumento de adoração, trabalho. Mas trabalho no evangelismo, trabalho em N áreas que envolvem uma igreja. Uma igreja não é só assim um altar, não. A igreja tem um monte de coisa que nós não fazemos porque não tem quem faça. Muitos passaram por aqui, muitos chegaram: pastor, eu vou fazer, faça, pode fazer, mas não ganha nada. E outros que nós achávamos que ia fazer também não fez. Então,
E outros falaram, aqui não tem, então eu vou embora. Então, não tem, então eu ajudo a fazer. Né? Mas esse é o grande problema. Porque aqui o reconhecimento aqui vem do céu. As pessoas querem reconhecimento terreno. Aí vai ser difícil. Amém? Então já vamos para a sexta. Depois da sexta, nós aí continua a oração das outras semanas normal, a oração das 8 às 9 da manhã, da noite, em nome de Jesus Cristo. Oi? Amém? Glória a Deus. Então hoje nós estamos celebrando já a ceia do Senhor. Abra a tua Bíblia, meus queridos. 1 Coríntios capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Nós vamos ler no versículo 18. Qual a mensagem da ceia? Que tipo de mensagem pregar no dia da ceia? Pregar a palavra, obviamente. A palavra por si só, ela não precisa. Basta você ler a palavra de Deus, você está em comunhão com Deus, você, na própria leitura da palavra, você já vai ser ministrado pela palavra. Mas, por que da pregação da palavra? O que pregar, o que falar, o que dizer no dia da ceia? O apóstolo Paulo estava falando para os irmãos de Coríntios, que viviam numa cidade onde havia lá filosofia grega, conhecimento. Nós sabemos dos gregos, o conhecimento, a filosofia, tudo que eles trouxeram para a humanidade, tudo que eles trouxeram de bom para a humanidade, sabedoria. E eles estavam, a igreja de Corinto estava inserida nesse contexto. Então, e os gregos sempre estavam em busca da sabedoria. E eles valorizavam muito a sabedoria humana. E nós sabemos que a sabedoria humana, ela se opõe muitas vezes, não vou dizer 100%, mas muitas vezes ela se opõe à sabedoria de Deus. O homem sempre está, de uma forma, se opondo às coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, a palavra diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, do Espírito. Não adianta, naturalmente não vamos compreender. Naturalmente a ciência vai dizer que milagre não existe. Mas nós vemos nos dias de hoje, atualmente, muitos médicos que não creem em Deus, vendo milagres acontecer na sua frente. Pessoas que estavam destinadas à morte saíram com vida. Pessoas que estavam sem órgãos, os órgãos nasceram das pessoas, para quebrar aquela coisa que o homem carrega em si, dentro de si, de que essas coisas não existem. Não, Deus continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagre. Amém. Aonde a fé, Deus honra a fé do ser humano. Então a sabedoria humana sempre se opõe à sabedoria de Deus. Mas a mensagem da cruz é uma coisa que também ela parece que você pregar a cruz, falar de alguém que foi pregado na cruz, alguém que morreu na cruz. A mensagem de falar de cruz para as pessoas: olha, você tem que passar pela cruz, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus fez um sacrifício pela sua vida. Então a mensagem da cruz às vezes parece tola para as pessoas, para o ser humano. Parece tola. Mas ela, como a própria palavra diz, nós vamos ler aqui, ela na verdade é poder de Deus para aquele que crê. Para quem crê. Então a palavra de Deus não é para quem não crê, não quer crer na palavra. A palavra tem que ser pregada. Por isso que Jesus disse: ide por todos os lugares, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse vai ser salvo. Quem não crê já está julgado. Jesus disse assim: eu não julgo, mas a própria palavra o julga.
Jesus não vai precisar julgar quem não crê. A própria palavra de Deus já diz que vai ser julgado. Está lá em João capítulo 3. Então, essa mensagem de cruz, as pessoas, alguns não querem nem saber dessa mensagem de cruz. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 18, capítulo 1, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Parece loucura, doideira. Falar de cruz, sacrifício. Jesus, um homem, há 2000 anos atrás, morreu na cruz, veio, nasceu na manjedoura, simples, não tinha lugar nenhum de nascer, e aquele homem é o Salvador do mundo, Salvador de todo mundo. Então essa palavra de cruz é loucura para aquelas pessoas que já querem se perder, estão perdidas. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus, é o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Veja como Deus agiu. Deus agiu por amor, Deus agiu com poder, Deus agiu pela graça. E olha, é o Deus operando na nossa vida de todas as formas. Isaías já escreveu assim no versículo 19, pois está escrito, foi escrito lá no livro de Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que Deus está dizendo através do profeta Isaías? Falou: olha, tudo que eles acham, tudo que eles pensam, toda a sabedoria que eles têm, eu vou virar dos avessos. Porque Deus está dizendo, olha, Deus disse, eu vou destruir a sabedoria dos sábios. Porque o sábio vai tentar entender, mas ele não vai conseguir entender aquilo que Deus faz. E ele falou, eu vou aniquilar a inteligência dos instruídos. Isso, quem disse foi Deus, não é um homem que disse, é Deus que disse. Porque ele diz assim no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Aqui o escriba escriba. Onde está o inquiridor desse que é cego? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, o que Deus fez? Deus tornou louca a sabedoria do mundo para quê? Para que a sabedoria de Deus pudesse, para que as coisas de Deus pudessem transpor a sabedoria do mundo, para que nós pudéssemos buscar em Deus todas as coisas que nós precisamos, uma dependência de Deus na nossa vida. E ele continua dizendo, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. O mundo não conhece a Deus lendo os livros somente. Nós conhecemos a Deus por intimidade, nós conhecemos a Deus por afiliação, nós conhecemos a Deus o Espírito Santo, Jesus Cristo, que é a revelação do próprio Pai, a revelação do próprio Deus. O Espírito Santo nos faz conhecer a Deus. Nós não conhecemos a Deus por conhecer a letra, porque a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que traz vida. Então o texto, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus, preste bem atenção, aprove, quer dizer, foi na vontade de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém? Alguém que não tem cultura, alguém que não tem, porque a pregação, olha, eu já vi pessoas pregarem a Bíblia, ministrar a palavra de Deus, ela não sabe ler, ela não tem conhecimento da leitura, ela nunca aprendeu a ler. A própria Bíblia fala dos apóstolos, eles eram doutos, não tinham estudo, não tinha nada, mas o que? Eles pregavam, a pregação é o que acontecia, as pessoas criam na palavra, porque não vem do homem, vem de Deus, é de Deus a palavra. Então, ele diz que foi da vontade de Deus e continua sendo a vontade de Deus, e não vai mudar essa vontade de Deus até a consumação dos séculos, de que as pessoas continuem sendo salvas através da pregação da palavra. A
ainda que seja loucura para as pessoas. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Porque parece loucura falar de algo, falar de um Deus que nós não estamos vendo. Parece loucura falar de um Deus, meus queridos, um Deus que as pessoas, os próprios judeus, eles não creram, porque houve uma frustração entre o povo quando Jesus morre na cruz do Calvário. Se você ler lá em Lucas capítulo 24, você vai ler a passagem dos discípulos a caminho de Emaús, quando eles vão lá ver, que eles veem Jesus sendo crucificado, eles veem numa tristeza danada, volta de um jeito ruim, e Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus, eles viram Jesus na cruz, mas Jesus se aproxima deles, caminhando junto com eles, e Jesus entra num assunto, na conversa. Por que vocês estão conversando? Só você não sabe o que está acontecendo, né? E aquele jeito dele conversando. Mas o que aconteceu? Aquele que nós achávamos que seria o Salvador, o nosso libertador deste mundo, morreu na cruz. Uma morte que mal fez, foi maldito na cruz do Calvário. Então as pessoas, Jesus não veio como um rei, ele não veio como um príncipe exaltado. Não é isso. Ele veio como um homem simples, uma pessoa simples, para morrer na cruz do Calvário. Por isso que a sabedoria, por isso que Deus aniquilou a sabedoria dos sábios. Por isso que Deus destrói aquilo que o ser humano quer. O ser humano quer ter. Eles achavam que havia um príncipe com um grande exército ia livrar todo o povo de Roma, da prisão que eles estavam vivendo. E não foi dessa forma. Quando eles veem Jesus morrendo naquela cruz do Calvário, o que acontece? Ficam desapontados com Jesus. E quantas pessoas também não vêm até Jesus e não ficam desapontadas com Jesus, porque acham que Jesus vai fazer na vida delas de uma forma que é uma esplendorosa, vai ser como se fosse Não. Jesus tem a sua multiforme jeito de agir na vida das pessoas. Jesus nem sempre, chegou para a pessoa e falou, olha, e fez um discurso. Olha na Bíblia, olha os milagres de Jesus. Jesus fazia estardalhaços para os milagres. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus dava vida, mas Jesus, olha, até para os escravos falaram, até milagre feminino, vai no filho, não conta nada para ninguém não. Você recebeu a bênção, não precisa contar para ninguém não. Mas Jesus sabia que quem recebe a bênção quer contar, quer falar. Mas ele dizia, não precisa falar não. Porque não queria aparecer. É diferente de hoje. Hoje as pessoas querem aparecer. Então, as coisas funcionam dessa forma. Então, aprove a Deus, é da vontade de Deus e vai continuar sendo a vontade de Deus que as pessoas, através da pregação da palavra, que a pessoa vai se salvar. Porque ela vai ter que crer na palavra, loucura, seja quem estiver usando, seja quem Deus estiver usando para ministrar essa palavra. Eu já vi coisas acontecer. Pessoal, quem vai pregar hoje? Hoje eu não vou ver. Hoje é fulano. Hoje é ciclano. Hoje é beltrano. Vai ser, não. Não, pastor. Não é pastor Rogério. Então hoje eu não preciso ir na igreja. Quem sabe aquele dia está determinado para receber a bênção, não recebe. Ele faz escolhas de pessoas e pessoas. E Deus não escolhe pessoas e pessoas. Deus não olha que é a hora para Deus agir, Deus age. No tempo que ele age. Então Deus não escolhe isso. E eu já vi muito disso. Outra gente vai comigo. Eu não me preocupei com isso. Então, aquilo que era loucura aos olhos dos homens, segundo aquilo que eles pensavam. O que eles estavam pensando? O que às vezes nós pensamos hoje? A nossa vida. A nossa vida só é boa, a nossa vida só é uma vida, vivemos em novidade de vida, por quê? Porque foi através de alguém que morreu que nós recebemos vida. A vida veio até nós por conta de alguém que morreu.
Então, nós somos abençoados por alguém que se fez maldito. Morreu na cruz, morte em cruz, a pior morte que tem, a Bíblia diz. Se fez maldito no nosso lugar. Através da maldição dele, nós somos abençoados. Está vendo a loucura que é a coisa? Então, nós somos o nosso ser justificado, a nossa justificação veio através de quem? Através de quem se fez justiça. Ele se fez justiça por nós mesmos. Nós estamos condenados nos nossos delitos e pecados. Vem o justo e morre no nosso lugar. Isso é loucura. Então, a nossa, pela inconstância nossa, nós somos pessoas inconstantes, nós somos pessoas, às vezes nós ficamos cegos, mas Deus, Ele fez todas as coisas, de tal forma que Ele precisa quebrar o homem, para que o homem creia em Deus, que Deus pode todas as coisas da nossa vida. Mas eu não sei por que eu passo por um problema. Não, enquanto nós não entendemos que Deus tem, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que o poder de Deus ele cura, que o poder de Deus restaura, que o poder de Deus faz todas as coisas. Enquanto nós não cremos 100% em Jesus, não vai acontecer nada na nossa vida. Por quê? Porque nós confiamos na força do nosso braço. Deus está dizendo: olha, vou aniquilar a inteligência, vou destruir a sabedoria dos sábios, aniquilar a inteligência dos estudos. Por quê? Para fazer algo, compreender que sem Deus ele não é nada. A inteligência dele não é nada, o conhecimento dele não é nada, o dinheiro. Quantas pessoas neste mundo inteligentes, conhecedores da ciência de todas as coisas, milionários, não morrem à míngua, vamos dizer assim, porque morre sem Deus, confiou a vida inteira naquilo que ele tinha, que Deus pode tirar uma sopa. Então, vamos continuar aqui, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Eles queriam ser sábios. E se você ler a história, você vai ver aqui. Dos gregos veio muita sabedoria, muito conhecimento. Útil, obviamente é útil. Não estou dizendo que não é útil, a Bíblia também não diz que não é útil. Mas para a salvação não serve para nada. Ou você crê em Deus, ou você crê na palavra, ou você crê na mensagem da cruz, que Jesus morreu numa cruz para nos justificar, para nos salvar, para nos libertar do pecado, ou nós não cremos. Amém? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo: nós estamos pregando a Cristo crucificado, o Cristo que foi morto, mas o Cristo que ressuscitou pelo poder de Deus. É esse que nós estamos pregando, que foi escandaloso para os judeus, porque não fez aquilo que os judeus achavam que ia fazer, não veio da forma como aquilo que ele achava que ele viria, nem para os gentios, aqueles que não eram povo de Deus. Esses também que foram coisas doidas, lá na Judéia, tem lá na Galileia, tem um tal de Jesus lá que vai salvar eles todos lá. Acho que é doideira, ele não veio numa manjedoura, não está num jumentinho, não tem exército, não tem nada, não vemos nada, ele não tem. O próprio Isaías, quando ele fala a profecia de Isaías 53, ele fala: nós olhávamos para ele, não viu formosura nenhuma, não tinha beleza, não tinha nada. Como é que essa pessoa vai salvar o mundo? Como é que essa pessoa vai salvar a minha vida? Mas se foi ele que fez tudo isso, né? Então,
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Pegamos a Cristo, que é poder de Deus, ele é sabedoria de Deus. Porque a loucura, olha, presta atenção, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Loucura de Deus, ela é mais sábia do que a dos homens. Para Jesus, certamente chega um cego para Jesus, e Jesus diante de todos os discípulos, de todo aquele povo, aquela multidão que ele não viu, mas Jesus ia curar aquele cego. Jesus cospe no chão, faz lodo, põe nos olhos do cego, coisa doida, hein? A pessoa, teve um pastor que falou assim, mas isso é anti-higiênico. Vai falar para Deus, vai falar para Jesus que fez isso. É anti-higiênico, tem que usar o sabonetinho. Jesus fez isso, cuspiu no chão, fez lodo, põe nos olhos do cego, não vai te lavar, e volta vendo. Ele voltou vendo. Isso é loucura. Às vezes um chamado, né, durante a pregação, um chamado, uma oração, uma palavra lançada, é loucura, mas sabe que uma palavra vem do plano do céu, a palavra faz toda a diferença na nossa vida. Ela vai fazer o que precisa, o nosso coração está aberto à palavra de Deus, ela vai fazer o que é necessário. Versículo 26 diz assim: irmãos, reparai, presta atenção, olha essas coisas, né? Reparai na vossa vocação, visto que ele fala assim, olha para você, ele está dizendo aqui, olha, ô irmão, olha para você, para dentro de você, quem você é, irmão? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Tem pessoa melhor que eu? Tem. Milhões, milhares e milhões de pessoas melhor que eu. Tem pessoa mais poderosa que eu? Eu não tenho poder nenhum. Mas tem pessoas que são muito mais poderosas que eu. Tem pessoas que nasceram em berço nobre, tem pessoas que nasceram em berço nobre. Ele está dizendo, olha para dentro de você, olha para você. Quem você é? Você acha que tem pessoas melhores que você? Mas não foi essa que Deus escolheu, Deus escolheu você. Deus escolheu você, não foi essas pessoas que Deus escolheu. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então é isso que Deus fez. Deus fez as coisas totalmente contrárias daquilo que o homem quer. Então, Deus não está descartando aquele que tem poder no mundo, que adquiriu o poder no mundo. Deus não está descartando o rico deste mundo. Mas Deus está dizendo, Deus está falando de um tipo de escolha. Deus quer mudar a história. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Carne não vai se gloriar na presença de Deus. Nossa carne porque eu sou, porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho sucesso. Não, isso não vai. Diante de Deus, ninguém vai se gloriar por isso. Deus escolhe antes. Deus acaba antes. Olha só aqueles que se levantam contra Deus. Qual é o fim deles? Amém, queridos? Então, as pessoas estavam, mensagem de cruz, as pessoas nós estávamos esperando que o Messias viria como humano, alguém forte, poderoso, bonito. Jesus vem simplesinho, vem, faz, anda por esta terra, fazendo milagres, curando os enfermos, libertando, curando, transformando vidas, ensinando as pessoas.
depois para ter uma morte trágica, uma morte injustiçada. E a morte de Jesus não foi um tribunal legal. Se você pega, a morte de Jesus não foi feita num tribunal legal. Se alguém tiver curiosidade, vai ver. Não foi um tribunal legal, foi um tribunal montado para destruir Jesus. Mas tudo isso aí é parte do plano e do propósito de Deus. Mas por que Deus diz? Não, faz parte do plano e do propósito de Deus. Amém, queridos? Então, olha, mensagem da cruz é a mensagem de salvação. Jesus veio pregando o evangelho do reino, ele não veio pregando o evangelho do mundo, ele não veio pregando as coisas do mundo, ele não veio pregando as riquezas desse mundo, ele não veio pregando a prosperidade do mundo, não, ele veio pregando o evangelho do reino, de salvação. E ela passa pela mensagem da cruz. E a mensagem que vai nos curar, que vai nos salvar, que vai fazer com que nós não possamos morar no céu com Deus, o Senhor. Amém, queridos? Então, ele se fez justiça por nós. Agora, para nós encerrarmos aqui, passarmos para a ceia, tudo que nós temos hoje, tudo que nós temos porque Deus nos deu. Então, tudo que nós temos porque Deus nos deu. Por quê? Porque Deus é a fonte de tudo. Ele é o eu sou, ele é a fonte de tudo. Amém? E através de quem? Através de Cristo. Porque Deus não poupou nem seu próprio Filho, antes com ele. Não é com Maria, não é com João, não é com José, não é com fulano, com ciclano, não. E com ele nos deu todas as coisas. Versículo 30 ele diz: mas vós sois dele. De quem nós somos? Nós somos de Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos de Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Olha, o que Cristo é para nós? O que Cristo nos tornou? Nós somos de Deus. Em Cristo Jesus, que Ele se fez por nós. Ele se fez para nós o quê? Sabedoria. Por quê? Nós éramos cegos e ignorantes, andávamos em trevas. Quem está em trevas é cego, é ignorante, não conhece, não tem conhecimento. Ele se fez por nós sabedoria, ele se fez por nós justiça, porque nós fomos justificados. Ele se fez por nós santificação, porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, nós éramos corruptos, e Ele se fez o que para nós? Redenção. Nós estávamos presos, Ele pagou o preço por nós e nos redimiu, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Então, nós somos dele, nós somos de Deus em Cristo Jesus. E Cristo, Ele se fez tudo isso na nossa vida. Ele fez sabedoria, Ele se fez justiça, Ele se fez santificação e Ele se fez redenção na nossa vida. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloriar tem que se gloriar em Deus, não no que eu sou, porque eu não sou nada sem Deus. Eu posso estar aqui agora, mas daqui a 30 segundos, se Deus quiser, Deus pode me levar. E eu não tenho o que eu sei, o que eu conheço, o que eu tenho, nada para mudar. Essa semana, quando eu mostrei o vídeo para a série, o pastor pregando sobre a vida de Cristo. Ele começa a falar, de repente ele começa a cair. Jesus não leva isso no lugar.
vê o que ele fez, vê o que ele foi, vê o que ele teve. Chegou a hora. Então, aquele que se gloriar, vai querer gloriar alguma coisa? Não é na carne que se gloria. Aquele que se gloriar, glorifique-se em Deus. Eu sou o que sou, porque Deus me fez assim. Eu estou onde estou, porque foi Deus que me colocou aqui. E é assim por diante. Eu vivo o que eu vivo, porque Deus permite que eu viva. Em tudo na nossa vida. Eu como o que como, porque Deus me dá o que comer, Deus me dá saúde para comer. Eu ando porque Deus me deu perna para andar. Eu estou vendo porque tudo Deus nos deu. Então, se eu tiver que dar glória a alguma coisa, eu não vou me gloriar, porque eu fiz, eu sou, eu posso, eu aprendi, eu tenho sabedoria, não. Eu só tenho aquilo que Deus me deu. Eu me glorio no Senhor, porque Deus é aquele que me deu todas as coisas, inclusive nos deu o seu único filho para morrer nessa cruz, para que essa mensagem de cruz fosse pregada e para que as pessoas pudessem crer naquele que morreu na cruz por nossas vidas. Amém? A mensagem da cruz é essa. Nós entendemos a nossa posição diante de tudo isso, quem nós somos em Cristo Jesus e o que Cristo é na nossa vida. Então Cristo Ele se fez para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele fez tudo por nós. A Bíblia até fala que Ele deixou a glória que Ele estava proposta lá no céu para vir aqui, morrer no nosso lugar. Mas essa não é uma mensagem que agrada. Não agrada a Deus. A mensagem que agrada é a mensagem que mexe com ela, a pessoa, que fala de coisas gostosas, que fala de bênçãos, que fala do quê? A vida, Deus te deu vida, uma vida abundante para você viver. Vamos buscar, vamos prosperar, vamos multiplicar, vamos fazer isso, vamos ser aquilo, aquilo outro. Essa é a mensagem que agrada hoje. Não é mensagem de santificação, não é mensagem de arrependimento, não é mensagem de viver uma vida santa para Deus, não é mensagem de deixar as coisas do mundo para o mundo. Porque hoje as pessoas querem viver o mundo, querem viver a igreja. Hoje as pessoas querem viver lá fora e querem viver aqui dentro. Mas não dá. Experimenta pôr um pé em cada barco e vai andar no rio. Vê se você vai conseguir parar em pé. Ou você vai ter que pular para outro, ou então você vai se afundar. A palavra tem que ser pregada nesses últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Olha as coisas que estão acontecendo. Tem que ser a palavra do arrependimento, voltar para Cristo. Voltar para Cristo. Mas essa palavra parece loucura. Estou louco, pastor, vai pegar santificação agora. Eu quero viver a vida, agora está bom para viver. Agora está tudo fácil. Está tudo aí à disposição. Você pode fazer o que você quiser, usar o que você quiser. A televisão te mostra o que você quer. Não é essa a palavra. A palavra de hoje é santificar-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de arrependimento. Fecha a Bíblia. As pessoas estão vivendo, como o próprio apóstolo Paulo disse, se nós pensarmos em Cristo também nesta vida, nós somos o mais infeliz de todos os homens. As pessoas querem viver só hoje. Nós temos uma eternidade. Onde nós vamos passar a eternidade? Já pensou nisso ou não? Onde você vai passar a sua eternidade vivendo a vida que você leva? Vivendo a vida que eu levo. Onde eu vou passar a eternidade? O apóstolo Paulo ele diz, Senhor, irmãos, reparai a vossa vocação. Ele está dizendo, irmão, olha profundamente para você.
vivendo essa vida, você vai para o céu? Você acha que você vai para o céu ou você vai viver no inferno? Porque não há outro lugar, não tem purgatório para passar pelo purgatório e depois se alinhar e ir para o céu. Não tem esse troço não. Isso é novela global. Enquanto temos vida, nós temos esperança, nós temos que crer na missão do Senhor Jesus, nos gloriar no Senhor, agradecer a Deus todos os dias por tudo que Deus tem nos dado, porque Jesus se fez maldito por nós. Ele perdeu a vida dele para que eu e você tivesse vida. Ele foi injustiçado para que eu e você recebêssemos justiça. Ele se fez maldito, levou sobre ele todos os castigos que pesavam, para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Jesus é tudo isso para nós. É por isso que o apóstolo Paulo disse: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O Senhor nos traga a salvação neste dia. Que nós possamos reparar em nós. Não é? Ele não está mandando reparar no próximo. Olha o próximo do Davi agora lá. Aquele lá vai para o céu, ele lá está fazendo isso. Não, repare em você mesmo. Olhe para dentro de você. Porque a salvação é individual. Deus não vai salvar ninguém por todo aquele ponto, não. É individual. Aleluia, Senhor. Nós temos que agradecer ao Senhor. Nós temos que louvar o Senhor, porque se não fosse Ele na nossa vida, o que seria de nós? Que esperança nós teríamos nesta terra, se o mundo já no maligno, se não fosse Deus? Se Ele não tivesse nos tirado deste mundo, tirados para fora da igreja, que esperança nós teríamos nesta terra? Nenhuma. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. E é isso que nós trazemos na nossa memória hoje. Todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por mim e por você. Por nós. E quando nós comemos este pão e bebemos este cálice, nós estamos declarando para o mundo espiritual que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos declarando ao mundo espiritual que nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossa vida. Que nós reconhecemos que Ele morreu por nós, por cada um de nós. Nós, os que cremos. E é isso que nós fazemos nesta manhã. Isso tem um poder muito grande no mundo espiritual. Porque são ordenanças que fazemos, que o Senhor Jesus nos ordenou. E nós, fazendo isso, nós celebramos o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu tenho mais. Isso aqui agora não é sabedoria humana, é sabedoria divina. É o homem espiritual reconhecendo que é o corpo de Cristo que nós estamos participando, é do sangue de Cristo. Nós estamos reconhecendo o sacrifício vicário de Jesus.
Porque está escrito que já Deus não suportava mais sacrifício de touro, de bode, de pássaro, de isso, de aquilo, já não estava mais limpando o peso do pecado das pessoas. Precisava alguém superior, precisava um sacrifício maior que pudesse abranger a tudo. E não foi nenhum anjo, não foi nenhum querubim, não foi nenhum serafim, foi o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, que veio e morreu no nosso lugar, justamente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos celebrar agora, para a glória de Deus, com alegria, com gratidão no coração, o sacrifício de Jesus Cristo. Por tudo isso que nós falamos, Ele se fez justiça, Ele se fez sabedoria, justiça, santificação e redenção. E através dele nós temos acesso a tudo aquilo que o Senhor nos deixou para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo disse assim, que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Em nome de Jesus Cristo, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tomar esse pão, tomar esse suco, que agora nós vamos orar, abençoar, consagrar ao Senhor para este fim. É um símbolo, é simbologia, mas que para o mundo espiritual tem muito valor. Então nós queremos agradecer a Deus. Senhor, aqui está, Senhor Deus querido, este cálice, ó Pai Todo-Poderoso, que contém o pão e o suco. O pão que representa o corpo de Cristo e o suco que representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos limpou, nos purificou dos nossos pecados, ó Deus querido. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor para a nossa vida, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus querido, que o Senhor, com Cristo, o Senhor também nos deu todas as coisas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor Jesus diz a tua palavra, Ele nos amou e nos amou até o fim, até o momento em que Ele, lá na cruz do Calvário, suspira, entrega o seu Espírito em tuas mãos e diz: Pai, está consumado. Amém. Foi consumada a vitória do povo, consumada a libertação deste povo, consumada a reconciliação dos teus filhos com o Senhor. E assim sucedeu, Pai querido. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo, Pai Todo-Poderoso. Agora o povo já tinha acesso, ó Pai, ao Santo dos Santos, ó Pai querido. Ó Deus, e nós temos acesso ao Senhor, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo nós te louvamos, te agradecemos por isso, ó Pai Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Você vai receber aí o teu cálice e nós vamos cear todos juntos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Sorriso
Em nome do Senhor Jesus, lembre-se, a nossa vida veio através de alguém que morreu. A nossa bênção vem através de quem foi que fez maldito. E a nossa justificação veio através de alguém que foi condenado. Esse alguém, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos partir. Vamos comer. Semelhante modo, depois da iniciar, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E hoje nós estamos bebendo em memória de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos que Jesus morreu e ressuscitou. Está sentado à direita de Deus, nosso advogado fiel, e Ele vai voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Que sejamos achados dignos da volta de Jesus. Vamos participar. Aleluia.
Busque sabedoria vinda do alto, conhecimento do Senhor. E a própria palavra diz: se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus que a todos dá. É um conhecimento que vem do trono de Deus, totalmente diferente do conhecimento deste mundo. Amém? Nós vamos ver, aí nós passamos, quando nós temos esse conhecimento, que é a abertura dos nossos olhos espirituais. O que acontece? Nós começamos a ver as coisas de uma outra forma. Quando nossos olhos espirituais são abertos, nós passamos a ver como Cristo vê, lá no alto. Porque Ele nos fez, a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que nós enxergamos com os olhos terrenos. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé. E nós vamos ver que aí, com os olhos da fé, nós não somos, de forma alguma, nós somos enganados pelo diabo. Porque Ele é enganador. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus querido, por tão grande salvação, Pai Todo-Poderoso, por tão grande amor sobre nossas vidas, ó Pai. Nós não merecemos, ó Pai, tudo que o Senhor fez por nós, mas a salvação vem pelas graças, não é pelas obras, Pai querido. Louvado o seu nome por isso, Pai querido. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor nos amou de uma forma tão extraordinária, Pai querido, a ponto de entregar o seu próprio Filho, o único Filho, para passar tudo que passou no nosso lugar, porque nós não tínhamos condições sequer, ó Deus Todo-Poderoso, de pagar o preço do nosso pecado. E hoje nós estamos aqui, Deus Todo-Poderoso, celebrando o Teu nome, trazendo a memória, para que não haja esquecimento, ó Deus, de todo o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso mês, ó Deus
Que o Senhor abençoe a nossa semana, o nosso mês. Estamos caminhando rapidamente para o final deste ano, Senhor, Deus querido. Mas, ó Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, Pai. Ó Deus, e a palavra do Senhor diz que o Senhor não retarda a tua promessa. Ó Deus, porque o Senhor sabe, ó Deus querido, que muitos vão esperar, mas não terão paciência de esperar, ó Deus Todo-Poderoso. Por isso o Senhor não retarda, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, leva-nos de volta em segurança para nossos lares, Pai Todo-Poderoso. Senhor, entra em cada lar, ó Deus querido, aonde chegar a nossa palavra através da internet, ó Pai, que não seja a minha palavra, mas não é a minha palavra, a sua palavra, Pai querido. Ó Deus, e que haja restauração de vidas, de lares, de famílias, de filhos, filhas. Ó Pai, que haja, Deus Todo-Poderoso, arrependimento, conversão. Que, ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão perdidos, ó Deus Todo-Poderoso, voltem à tua presença, Pai Todo-Poderoso. Enquanto é tempo, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, assim eu lhe peço e oro, Deus, por todos aqueles, ó Pai, que nos ouvirão, ó Pai querido, para que, ó Deus, sejam abertos os seus olhos espirituais para que vejam tão grande salvação que o Senhor Jesus nos trouxe, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, eu despeço o teu povo, Pai, debaixo desta palavra, Pai querido, alimentados pela tua palavra, Deus, supridos, ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai querido, pelo pão e pelo suco que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, ó Pai. Porque Jesus Cristo disse lá em João capítulo 6 que quem come o seu corpo e bebe o seu sangue tem vida em si mesmo, ó Pai querido. Ó Deus, que a vida que nós recebemos nesta manhã, ó Pai querido, que nós possamos caminhar, ó Deus Todo-Poderoso, segundo a tua vontade e o teu querer. Leva-nos de volta em segurança, Pai querido, abençoa o dia, abençoa a semana, abençoa o mês, ó Pai Todo-Poderoso, para a glória do nome do Senhor, ó Pai querido, e para que nós possamos nos gloriar no Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito e por tudo que o Senhor nos tem dado, Pai. Eu os abençoo, os envio debaixo desta graça, da palavra do Senhor, que diz, ó Pai querido, que o Senhor, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje, aqui nesse lugar e onde chegar este vídeo, Pai Todo-Poderoso, hoje, para todos sempre, e todo aquele que recebe, diga amém. Amém. Graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Vamos, basta no outro domingo, não se esqueça. Deus te ama tanto, 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 e eu te amo também.